A crônica de hoje eu vou fazer uma análise ligeira de como funciona a tarefa, aliás, a tarefa árdua da pedagogia. Trata-se da primeira experiência que tive como professor. Quando, em 1965, após trabalho em escritórios e em banco, eu me dediquei ao trabalho de lidar com o processo educacional. Formei-me em História na Universidade Católica de Pernambuco e tive que iniciar esse período de trabalho nessa especialidade que fiz um curso superior e me dediquei quase toda a minha existência a ela, que foi o trabalho de lidar no processo da educação, no relacionamento entre educando e educador. A instituição que me serviu de propedêutica, de base, de primeiras experiências pedagógicas, foi um colégio que hoje ele está extinto. Um colégio aqui na Estância, o Colégio Independência, que, por sinal, esse colégio pertenceu a uma prima minha, ao esposo dela, né, o professor Romildo Vieira. E ali eu iniciei a minha carreira de professor. Queria salientar de antemão que ser professor não é possuir um diploma de curso superior de uma universidade, não. É muito mais do que isso. É uma carreira que depende muito de ter habilidades intrínsecas, habilidades pessoais para exercê-la. Ter, como se diz vulgarmente, ter jeito para aquilo. Existem duas profissões que é preciso a pessoa ter características para exercê-la. Não é somente as técnicas que a profissão requer, não. É uma questão de índole. É a de professor, principalmente a professora primária, e a de enfermagem, que depende muito do mundo interior das pessoas. E eu tive a oportunidade de iniciar esse trabalho no Colégio Independência, um colégio de nível médio, mas que possuía grandes referências no bairro da Estância, porque pegava o alunado da redondeza, um alunado de classe média. E comecei lecionando a cadeira de História, digo melhor, a ciência de Heródoto, a ciência que serve de base para que as pessoas se orientem na trajetória da vida. E foi dessa maneira
E eu me recordo muito bem que entrei na primeira sala de aula, digo, sala de aula oficial de ensino, me recordo bem, foi uma quarta série ginasial. Naquele tempo era o ginásio. E ali eu comecei a sentir como a coisa não era tão fácil assim. Era preciso ter qualidades pessoais para exercer essa profissão. Eu fui bem orientado, porque eu tive as orientações de meu avô e de meus tios em casa. Eu gostava muito de debater as chamadas coisas da vida. E isso eu ia incrementando no meu mundo interior as raízes para transmitir as matérias que eram designadas pelos programas de ensino e para fazer com que eu tivesse, ao mesmo tempo, colaborando, cooperando com um processo de educação de um país, de uma nação e, por que não dizer, de uma pátria. Comecei a trabalhar enfrentando um auditório de 8 horas da manhã às 9h30 da noite. Os 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. E ali eu fui me familiarizando com a aplicação das normas pedagógicas, das normas psicológicas, sociológicas, que essa profissão requer. Mas, repito eu, era preciso ter índole também para exercer ela. Era ter, o professor tem que ter uma capacidade de integração, de interpenetração de valores com o seu educando. Porque quem está ensinando também está aprendendo. É uma interpenetração, repito eu, de valores humanos, cada um dando a sua cooperação para que aquelas mensagens científicas, artísticas, literárias, folclóricas, linguísticas, venham a ser apreendidas pelas juventudes que se encontrava presente nas respectivas salas de aula. Eu confesso que gostei muito das experiências que tive, porque eu não seguia, muitas vezes, confesso eu, à risca as programações, a metodologia, mas sim eu fazia de uma aula uma forma de conversação para que o alunado me compreendesse melhor, eu fosse mais perceptível. E isso era preciso ter um jeitinho, vamos dizer, um jeitinho brasileiro. E eu, graças a Deus, possuí esse jeitinho. E me apaixonei por essa carreira e me dediquei totalmente a ela, a ponto mesmo de lecionar 44 anos em vários tipos de educandários. Educandários de alto nível econômico, de classe média, de bairros de periferias, e assim por diante. E depois também me arrisquei a dar aulas ao nível superior. Cheguei a ensinar
em 3 faculdades, que foi a Universidade Católica, foi a Faculdade de Formação de Professores de Palmares e a FACHUCA, a Faculdade de Ciências Humanas da cidade do Cabo. E tudo isso eu quase que não tinha dificuldades, porque eu tinha uma facilidade de expressão para me fazer ser entendido e compreendido pelo meu alunado. Eu fui um professor que sempre procurei fazer com que as minhas aulas se processassem com uma metodologia. O método é tudo, não é somente em salas de aula, é para qualquer coisa da vida. Método é, como dizia René Descartes, é o conjunto de conhecimentos que o espírito humano emprega para a demonstração e verificação da verdade. Então, isso no Colégio Independência, eu ia tirando a limpo, ia me adaptando com o linguajar comum da juventude, com os padrões sociais em evidências, e assim por diante. Porque educar é diferente também de instruir. Da educação é uma coisa, da instrução é outra. E no processo de ensino, a gente aplica as duas coisas simultaneamente. E através da prática, faz-se as suas ponderações, as suas metodologias aplicadas de acordo com as classes etárias, com as classes econômicas, e assim a gente ia se integrando bem ao grupo, inclusive até com uma capacidade de fazer com que as coisas fossem compreendidas, as ciências, as matérias, como eram chamadas as matérias, a ponto mesmo de a gente ter uma maneira muito pessoal de transmitir. E eu, graças a Deus, comecei os meus primeiros ensinamentos nesse Colégio Independência e ele me serviu de propedêutica para que eu galgasse uma posição melhor dentro da carreira que estava optando, não é? Eu sempre fui um professor que detestei a vaidade. Eu, embora tenha orgulho de ter sido professor quase toda a minha existência, mas sem vaidade, apenas com orgulho do que estava fazendo profissionalmente. O alunado era um alunado que eu tive de vivências diferentes. Eu lecionei muito tempo no Recife, em vários colégios, em vários educandários, e terminei lecionando numa cidade do interior do Agreste Pernambucano, a cidade de Sairé, e ali eu fiz um círculo de amizade muito grande pela essa minha maneira de dar para ser professor. Eu dei para ser professor, embora essa profissão não fosse muito agradável aos poderes públicos de remunerá-la como ela deveria ser bem remunerada. Mas eu não ligava muito para isso. E o que me interessava era eu adquirir, naqueles momentos em que eu tinha o lazer de trabalhar, porque trabalhar é um lazer também,
quando a gente faz uma coisa porque gosta, aquilo sai mais perfeito, prezados ouvintes. É aquela frasezinha bem comum que diz que o espontâneo não cansa. Aquilo que a gente faz porque está gostando, porque gosta e sente prazer, aquilo é feito com mais perfeição, automaticamente. E foi o que aconteceu comigo. Então são essas as minhas considerações sobre as minhas primeiras técnicas de ensino no Colégio Independência. E daí por diante eu só fiz ter tido grandes amizades e que ainda hoje eu tenho, repito eu, orgulho de ter sido professor de várias faixas etárias, de várias gerações, e que eu só modificava somente o comportamento e o linguajar através das transformações, das mutações socioeconômicas da sociedade. E isso eu fazia com muita confiança, digo confiança nos meus alunos e alunas, porque eu aprendi a respeitar o alunado para poder ser respeitado. Era uma fusão de valores dentro de um processo. E isso é válido. Então, as técnicas pedagógicas é nada mais e nada menos do que também uma adequação da personalidade da pessoa, do professor, em utilizar essa personalidade para servir a um processo de trabalho. E um dos mais proveitosos para o desenvolvimento de uma civilização e de uma cultura, porque ele serve de base para tudo. As pessoas podem chegar aos píncaros da glória, ser grandes advogados, grandes médicos, grandes engenheiros, atingem os píncaros da glória. Mas, para atingirem a esse ápice na vida, foi preciso passar por uma professora primária, porque todas as pessoas nascem nu, despidos e analfabetos. Quanto à nudez, as civilizações se encarregam ou se encarregavam de vesti-las. Mas alfabetizar era uma professorinha primária, como chamavam, professorinha. Eu não sei se o diminutivo é uma prova de carinho ou é apenas uma questão assim de denigrir a imagem daquele profissional, que eu ainda hoje as chamo, essas garotas que fazem o magistério, eu chamo de operárias divinas, que elas são realmente as construtoras de grandes carreiras, de grandes posicionamentos que o indivíduo encontra na sociedade. Então, ser professor é ter metodologia, é ter amor à causa e, antes de tudo, ter características pessoais para parecer ser a profissão que está exercendo de professor, não é? Porque não adianta, meus ouvintes, a pessoa querer ser aviador e ter medo de altura. Não adianta querer ser médico cirurgião se tem vertigem quando vê sangue. Tudo tem que haver uma adequação. E essa adequação é nada mais e nada menos do que a principal característica de uma pessoa
para exercer a função nobre, impressionante e de uma responsabilidade para que uma civilização se desenvolva do que a de professor. Professor é a viga mestra, é a formação da personalidade de um povo, de uma nação, da própria família. Tudo isso vem da educação. E eu me inseri muito jovem ainda nesse processo e espero que as juventudes que passaram pelas minhas mãos prossigam com esta mesma características que eu tive. Para isso, é preciso se basearem num conceito, numa hierarquia de valores, porque é através desse conceito que o professor tem que ser um grande professor, quando ele faz tudo dentro de uma sala de aula, por Deus, pela pátria e pela família. Muito obrigado.